Muita gente tem dúvidas, né, a respeito do implante. Agora também tem um mini implante. Mas qual é a diferença entre um e outro? É sobre isso que eu converso com a nossa convidada aqui para o quadro de entrevista, a especialista e mestre em ortodontia que atende aqui pela Max Dental Clínica, a doutora Cláudia Fadi. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda ao programa Referencial. Obrigada, eu que agradeço. Bom, esse é um tema bem interessante, né? Porque as pessoas têm muitas dúvidas a respeito disso. Sim. Qual é a diferença, doutora, do mini implante para o implante tradicional? Bem, a gente começa a diferença pelo material. O implante tradicional, ele é completamente de titânio, que é um material biocompatível. Então, quando a gente faz a instalação desse implante, ele, depois de um tempo, o osso ele acaba se formando em volta da espiral do implante. Então, ele é osso integrado, ele não sai de maneira alguma. Já o mini implante, ele não é 100% titânio, ele continua sendo biocompatível, não tem problema nenhum a instalação para o paciente, porém, a gente consegue remover esse mini implante depois, a gente usa ele por um período. Doutora, e como é feito esse tratamento do mini implante? Agora eu fiquei curiosa, né? O mini implante, a gente nem faz uma anestesia, a gente chama de infiltrativa, aquela que anestesia até a raiz do dente. A gente anestesia só o ponto onde a gente vai instalar, às vezes até com anestésico tópico, apenas para a gente ter a noção se ele está próximo ou não da raiz do dente do paciente. Então a gente vai instalando devagar e a gente coloca entre uma raiz e outra, geralmente, dependendo do que a gente quer movimentar. Então é uma instalação bem simples, a gente anestesiou aquele ponto, fez uma mini perfuração e instalou o mini implante. É bem tranquilo. Qual é a agilidade desse tratamento? O mini implante ele auxilia bastante, principalmente pacientes que já perderam dentes. Então às vezes a gente usa os dentes posteriores, que são dentes maiores, com mais raízes, para ancoragem, para a gente ter força de puxar os dentes. Então quando o paciente já perdeu esses dentes, a gente consegue usar o mini implante naquela região para poder ter uma ancoragem maior e conseguir retrair, movimentar esse dente de maneira mais fácil e mais rápida. Isso independe da idade do paciente? Ou... Isso, independe da idade. O que a gente vê geralmente é a condição física do paciente. Na verdade, a condição sistêmica, se ele está apto a usar ou não. Existe algum tipo de restrição para esse tipo de tratamento? Pacientes que não possuem osso, que a gente não consegue... Às vezes a gente precisa fazer primeiro uma movimentação de raízes, quando as raízes são muito unidas e a gente não consegue colocar o mini implante entre uma raiz e outra, a gente, com o aparelho ortodôntico, a gente consegue movimentar essas raízes para abrir um espaço e aí sim a gente tem como instalar esse mini implante. Então a gente faz uma periapical antes, que é um raio-x pequeno, onde a gente pode observar melhor se a gente tem osso suficiente para colocar esse mini implante. Doutora, agora eu estou vendo também que você está com um modelo aí nas mãos, né? Isso. Seria para explicar mais ou menos como seria feito esse mini implante? Isso, seria para mostrar mais ou menos as posições que a gente pode colocar o mini implante. Aqui, geralmente, entre uma raiz e outra dos dentes, na região posterior, varia muito de acordo com o que a gente quer fazer com o paciente. Até no céu da boca, no palato, a gente consegue instalar o mini implante para fazer movimentações. E quais são os cuidados que a pessoa precisa ter depois de fazer um mini implante? Aí o cuidado maior é com a higienização. Alguns pacientes eles ficam com receio de dor, de mexer nesse mini implante e acabam não escovando muito bem. E aí pode, assim como cria um tártaro ou placa nos dentes, ele pode criar em volta do mini implante. Então a gente tem que ter o cuidado de estar higienizando em volta. Geralmente a gente pede com cotonete para estar higienizando sempre em volta para não ter problema de perder esse mini implante. Porque se ele inflamar por fora, a gente pode acabar perdendo esse mini implante. Então todo cuidado é pouco, Exatamente. Né? Tem que ter Aqui um cuidado... na Max Dental Clínica esse procedimento é feito com tranquilidade, Com né? tranquilidade, é um procedimento rápido e tranquilo. Ok, adorei esse bate-papo. A gente consegue aí esclarecer algumas dúvidas, né, para as pessoas sobre o mini implante, né? Que existe uma grande diferença, né? Pelo que você explicou aí, existe uma grande diferença do implante tradicional, né? Exato, às vezes a gente fala do mini implante, o paciente, meu Deus, um mini implante, é super tranquilo. Ok, muito obrigada então, eu que doutora. Agradeço. Está convidada já a voltar aqui para o programa, para a gente bater um papo sobre outros assuntos. Tá ótimo, obrigada. Obrigada a você.